Bom dia! Eu me chamo Tarso Menino e eu ajudo pessoas de segunda a sexta-feira a transformarem as suas vidas através da educação, com base em princípios milenares, através do Menino Cast, um podcast feito com propósito. Existe um amor que ele não cabe na lógica, ele é apenas a revelação. Esse é o amor de Deus. Deus ele não cabe na lógica humana, ele ultrapassa o intelecto e exige a revelação espiritual. Só é possível compreendê-lo quando o Espírito Santo ele ilumina o entendimento. Amar não tem como ser deduzido, ele é revelado. O apóstolo Paulo ele ora para que a igreja seja fortalecida no homem interior, para então compreender o amor de Cristo. E isso nos revela algo grandioso, porque o amor de Deus não é descoberto pela inteligência, mas pela iluminação. Não é um fruto de um raciocínio, mas ele é claro que é de uma revelação. Não é algo que se estuda apenas, mas é algo que se experimenta. Em Efésios capítulo 3, versículo 18 e 19, ele declara: "E assim vocês possam compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento." Então, se formos observar, conhecer o amor excede todo o entendimento. Isso significa que não dá para chegar nele pela metade. A mente chega até a porta, mas quem abre a porta é o Espírito Santo. O amor de Deus ele não tem como ser lógico, ele é sobrenatural. Quer ver? A lógica humana ela diz assim: quem erra paga, mas o reino diz: quem erra recebe misericórdia. A lógica humana diz: quem trai perde, mas o reino diz: quem trai pode ser restaurado. A lógica humana diz: quem se afasta não merece outra chance. O reino diz: deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. A mente humana ela mede por mérito, mas Deus ele mede por identidade. Por isso Paulo ele pede que a igreja entenda, mas que receba o poder para compreender. E é preciso para isso uma força espiritual para suportar o impacto desse amor. Porque o amor ele é revelado. Vamos lá. Primeiro, porque ele não faz sentido para a justiça dos homens, mas ele revela a justiça de Deus. Segundo, porque ele não responde proporcionalmente, ele responde abundantemente. E terceiro, porque ele não depende de comportamento humano, mas do caráter divino. Quarto, porque ele não se baseia na capacidade do amado, mas na natureza do ambiente. Quem tenta entender esse amor pela lógica, ele naufraga, porque quem recebe pela fé mergulha. Existe no mundo espiritual, se você tenta explicar o amor de Deus com argumentos, é capaz de você reduzir esse amor. Mas se você permitir pelo Espírito que ele ilumine o seu coração, você será invadido por algo tão intenso que o intelecto ele jamais é capaz de alcançar. Por isso Jesus ele não disse: raciocine sobre o meu amor. Pelo contrário, ele diz: permaneçam no meu amor. E permanecer não é entender, é viver. Então, o amor de Deus não é lógico, ele é luminoso. Só se você estando em Deus para poder entender. O amor ele não tem como ser deduzido, mas ele é revelado. A mente estuda o amor, mas quem revela é o Espírito Santo. Então, se a gente fosse aprofundar no capítulo 3 de Efésios, a gente vai ver que Paulo escreve para Éfeso, uma igreja madura, porém ainda em processo
de um crescimento espiritual em meio a uma cultura cheia de intelecto e cheia de paganismo. Então, nesse versículo, ele ora para que eles recebam uma força espiritual para compreender o amor de Cristo. Então, existe algo que nós precisamos entender na parte literal do que Paulo escreve nessa carta de Éfeso. Ele fala sobre a dimensão do amor de Cristo e nela como que se mede? A largura é a primeira medida, e a largura ela mostra, né, os braços abertos para acolher, né? Aí ele vem com a largura, com o comprimento, com a altura e com a profundidade. Então esse amor, ele excede todo o entendimento. Conhecer esse amor, ele depende de ser fortalecido no seu homem interior e na sua mulher interior. Então, para entender isso, nós precisamos ser cheios da plenitude do Espírito de Deus. Então, se você entender a largura, quando nós abrimos os braços, nós acolhemos com um abraço. Mas quando nós passamos a compreender o comprimento dessa medida do amor, é o amor que ele atravessa gerações. Então ele é independente de quem você é. Então, quando a gente vai para o entendimento da altura, é a nossa reconciliação com o Pai. E quando nós vamos entendendo a profundidade, é descendo até o mais profundo do abismo para salvar. Então Paulo está insinuando a cruz e a geometria do amor de Deus. Então ele excede o entendimento. Se a gente for lá em Isaías capítulo 55, do versículo 8 ao 9, meus pensamentos não são pensamentos. O amor de Deus rompe a lógica. O poder de compreender está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz: antes de compreender o amor, é preciso receber o poder do alto. Ou seja, só estando no Espírito para entender o verdadeiro amor de Cristo. O amor revelado em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, o homem natural ele não aceita as coisas do Espírito. Então o texto insinua que o amor ele não tem como ser compreendido pela natureza humana, porque ele é algo divino que vem da revelação do Espírito. Então, pare para entender o amor de Deus pela lógica humana. Ela vai dizer que quem erra paga, mas Deus ele diz que quem erra pode ser restaurado. O amor de Deus só encontra aonde existe um espírito que se ilumina. Ou seja, você não precisa mais da teoria, precisa mais de entrega. O amor de Deus não entra por um choque intelectual, por um estudo, por uma faculdade, por uma mentoria, por uma manifestação natural do homem, mas é pela rendição espiritual através do Espírito, quando nós nos entregamos. Então, o amor de Deus, ele cura traumas, porque ele alcança dimensões aonde a mente jamais pode alcançar. E aonde há dores que você não entende, mas também pode chegar um amor que você ainda não recebeu. Então, a pergunta hoje, que a gente talvez antes não conseguiria responder, é o amor que hoje a gente ainda não alcançou, que vai nos entregar. Então, o amor, ele é um mandamento, porque só conseguimos cumpri-lo quando estamos cheios do Espírito. Então, sem a revelação é impossível amar, mas com a revelação se torna inevitável. Então, se entrarmos na revelação espiritual mais íntima, o mistério escondido é que o amor de Deus não é uma virtude, ele é uma pessoa. E é Cristo habitando dentro de nós. No versículo 17 do capítulo 3, quando Paulo diz conhecer o amor, ele não está falando, né, de algo simbólico, mas ele está falando de fato da unidade de Cristo.
não é apenas o entendimento sobre Cristo, mas é o Espírito Santo revelado em Cristo. O amor de Deus, ele é o infinito, porque Deus, ele é o infinito. O amor de Cristo não se mede, ele se recebe. Esse amor, nós não conseguimos ser visitados sem que ele não nos preencha. Então, ser cheio da plenitude significa se tornar um recipiente vivo do amor, que transforma tudo ao seu redor. E aí é onde acontece a revelação. O amor é o ambiente onde Deus opera milagres. Sem amor, não há plenitude. Com amor, há transfiguração. Então, o amor que cede à lógica humana é um ministério revelado pelo Espírito. Então, se você tem tentado entender Deus pela mente, hoje o Espírito te convida a você conhecer Deus pelo coração transformado. Pare de tentar deduzir o amor. Deixe o Espírito revelar esse amor dentro de você. Entregue seus medos, suas feridas, suas lógicas e permita que Ele ilumine o seu interior para que você possa experimentar esse amor que preenche, cura e transborda. Em Efésios, no versículo 19, ainda no capítulo 3, diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, para encerrarmos aqui, eu quero fazer uma oração para que você possa começar o teu dia. Vamos lá? Respira fundo comigo. Mais uma vez. Fecha os teus olhos. Pai amado, em nome de Jesus eu te agradeço por esse novo dia e eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, desejando não apenas entender, mas experimentar o Teu amor. Esse amor que excede todo o entendimento, esse Espírito que ilumina os olhos do meu coração, fortalece o meu homem interior, para que eu seja capaz de compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do Teu amor. Eu reconheço que o Teu amor não se explica e Ele se revela. Então, Senhor, tira de mim toda a lógica humana. Aonde chegar o som da minha voz, faz com que cada uma dessas pessoas possam ser impactadas por esse Teu amor. Que toda a intelecto humano que até hoje impediu da revelação do Teu amor ser alcançada, que possa hoje ser quebrada toda a dureza da alma, da mente e do coração. Que o Teu amor, através de Jesus, entregue na cruz por nós, possa nos purificar de tudo aquilo que nos distanciou da única e exclusiva verdade que o Teu amor nos traz. Eu declaro que o Teu amor hoje, ele não vai ser mais interpretado pela minha lógica, e ele vai ser revelado pelo Teu Espírito na minha vida, sobre a minha casa e aonde eu colocar a planta dos meus pés. Hoje eu recebo a revelação do Teu amor, que transforma o meu interior. Obrigado, Senhor, por mais um dia o Senhor nos permitir ser impactados pelo Teu amor. Diz assim comigo: já é. Bom dia.